Investidor em Foco de hoje vai falar de ameaças à segurança alimentar em decorrência do conflito na Ucrânia, expectativas do mercado para o PIB brasileiro do primeiro trimestre e retomada de atividades na China. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio desta terça-feira, 31 de maio, que começa agora. Camila Fioravanti, estávamos com saudades de você, tudo bem por aí? Oi, Rê, tudo bem? Graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Estou aqui de volta, Rê. Para você também, bem-vinda de volta, já com uma semana bem movimentada nos mercados. Camila, queria começar conversando com você sobre conflito Rússia e Ucrânia. Esse bloqueio russo dos portos ucranianos vem ameaçando cada vez mais a segurança alimentar mundial. Alguns indicadores e movimentações de política monetária que a gente tem visto reforçam esse temor, e é um temor que não é só do mercado por causa de inflação, né? É também da ONU pela questão social, pela questão da fome, e os indicativos de que essa situação vem piorando, eles aparecem a partir de vários indicadores que são medidos, né? É exatamente isso, Rê. Antes de falar, né, sobre todas essas preocupações, eu vou só dar uma resumida aqui sobre os últimos acontecimentos, né, da guerra lá na Ucrânia. Então, nós já chegamos no terceiro mês da guerra, né? Agora a Rússia terminou a sua batalha ali pela cidade portuária de Mariupol, né? Nós tivemos a rendição ali dos últimos combatentes ucranianos e eles não conseguiram, né? A Rússia não conseguiu conquistar a capital ou derrubar ali o governo de Kiev, e agora a Rússia vem focando o seu combate mais ali no leste ucraniano, onde eles tentam conquistar a cidade ali de Severodonetsk, né? E ainda nós não temos nenhum avanço nas negociações de paz, né? É possível ainda que essa guerra se prolongue por mais algum tempo, né? Nós tivemos ali a fala do presidente da Rússia, né, nesse final de semana, falando que essas armas, né, ocidentais que estão sendo enviadas para a Ucrânia acabam impactando diretamente as negociações, né, e aumentam até mais, né, o conflito entre os dois países. E agora, uma das principais questões é realmente, né, porque a Ucrânia é um grande exportador de trigo, a Ucrânia alimenta bilhões de pessoas no mundo inteiro, mas os navios de guerra da Rússia acabam impossibilitando, né, estão ali no Mar Negro, no sul da Ucrânia, impossibilitando essas exportações, né? E a Rússia, inclusive, afirmou que eles estão condicionando a abertura dos portos, né, ali do Mar Negro, à suspensão dessas sanções ocidentais, né? Então, enquanto eles não tiverem essas suspensões, eles vão continuar ali fazendo essa barreira, né, e condicionando todas essas exportações. A Ucrânia, Rê, é uma cesta de alimentos global, né? É o país que é o maior exportador mundial de óleo de girassol, né? É o quarto maior exportador de milho e o quinto maior exportador de trigo, né? Então, é importante a gente falar um pouco sobre esses últimos acontecimentos, né? Sobre a guerra, porque esse impacto das ações da Rússia, eles não podem ser subestimados, né? As exportações marítimas da Ucrânia, elas acabam sendo vitais para a segurança alimentar global. A Ucrânia, ela fornece hoje cerca de 10% das exportações mundiais de trigo, e a grande maioria dessas exportações, né, aproximadamente 95% das exportações lá de 2020, saíram dos portos do Mar Negro, né? Então, a gente vê o quanto que esse porto é relevante, né? A Ucrânia normalmente exporta 5 milhões de toneladas de trigo por mês, mas o número agora caiu para entre 200 mil ou 1 milhão. Então, é uma queda muito forte, né? Impacta o mundo todo, né, Camila? Impacta o mundo todo, né? Então, ao mesmo tempo dessa barreira na exportação do trigo ucraniano, a ONU reforçou que milhões de pessoas estão em risco de passar fome devido a esse bloqueio russo, né, aos portos ucranianos, e isso acaba impactando o fornecimento global de grãos,
né? Os líderes mundiais e o governo de Kiev, eles estão se esforçando, né, para tentar encontrar algumas rotas alternativas, inclusive a própria Comissão Europeia já propôs a exportação de trigo e outros grãos ali da Ucrânia via férrea, rodoviária ou fluvial, mas eles ainda não conseguiram, né, alinhar de uma forma concreta qual que vai ser a melhor forma para eles conseguirem, né, desviar ali essas exportações. Inclusive, nós tivemos, depois de 2 anos de pandemia, as elites econômicas, né, e as políticas mundiais também que voltaram a se reunir ali na cidade da Suíça, né, em Davos, né, e eles falaram abertamente do aumento da inflação em todo o planeta, o risco da recessão, né, de recessão ali das maiores economias, Estados Unidos, Europa, né, China sendo bastante impactada, e essa possível falta de alimentos foi o que, de fato, ali esteve fortemente no discurso, né, de todos esses representantes, né? Então, todos esses problemas, eles surgem como consequência da pandemia e da guerra na Ucrânia. E a gente sabe, Camila, né? Queria só aproveitar que você tocou no ponto da recessão econômica, só para não perder seu gancho. Se fala muito nesses riscos. Quando a gente fala de Europa e Estados Unidos, eles são de fato reais? São reais, Rê, são reais, tá? Vou começar pelos Estados Unidos, né? Nós tivemos ali a fala do presidente do Fed, o Jeremy Powell, né? E a própria ata do Fed já reforçou que eles não estão colocando como cenário base essa recessão, então eles nem citaram nenhuma possibilidade de recessão ali na ata, né? Embora eles continuam reiterando, né, que a inflação continua pressionada por lá, né? Os dados americanos da atividade, a segunda leitura do PIB, né, apontou uma contração de 1,5% no primeiro trimestre. Os indicadores do setor imobiliário também vieram um pouco mais fracos, né? Porém, o mercado de trabalho ainda continua forte por lá, né? A média de desemprego continua baixa, a pressão da margem continua, né? Os custos trabalhistas ainda são um problema por lá e acabam impactando o lucro das empresas, né, do primeiro trimestre negativamente. Então, a gente viu ali principalmente as varejistas, né, sofrendo bastante, uma corrosão ali das margens, né, das varejistas americanas, sinalizado nos balanços, né, balanços trimestrais ali do primeiro trimestre. As empresas de tecnologia, como nós já falamos, né, nos outros podcasts, então elas acabam sendo afetadas também. E a principal dúvida aqui nos Estados Unidos é quando vem essa recessão, né? Os dados ali do segundo trimestre já podem ser fundamentais para a gente entender para onde que a economia está indo, né? Apesar deles estarem vindo, até que bom, né? Os dados ali do segundo tri lá nos Estados Unidos, eles até indicam um pouco de crescimento, né? E a gente está monitorando aqui, mas a desaceleração lá nos Estados Unidos pode acabar vindo até já nesse próximo semestre. Já na Europa, nós tivemos também a fala da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, né? Em um dos seus últimos discursos, ela afirmou que a instituição não tem pressa de elevar os juros por lá e que uma recessão da zona do euro também não faz parte do cenário básico do Banco Central Europeu. Embora ela admite, né, que essa interrupção do fornecimento de gás da Rússia pode ter um impacto mais significativo ali na economia do bloco, talvez essa seja até uma das maiores preocupações ali do Banco Central Europeu, mas aqui no caso da zona do euro, o sinal de alerta é de um risco de recessão até um pouco mais alto, né? O mercado já está até começando a precificar esse risco. Inclusive, as projeções, né, para a zona do euro para 2022 e 2023 estão bem negativas, né? Então, de uma forma resumida, o cenário é bem desafiador para essas duas economias, né? E diria até que há, né, chances bem fortes ali de uma possível recessão, sim, nessas duas grandes economias. Camila, já que você está falando de desenvolvimento e de crescimento ou não da economia, essa semana sai o PIB do primeiro trimestre do Brasil. Quais as expectativas dos economistas quanto ao nosso crescimento? E se você quiser falar um pouquinho do crescimento global depois também. Ah, maravilha, Rê. É verdade, nós vimos ali os dados do primeiro trimestre vindo forte aqui no Brasil,
né? Os dados preliminares indicam que o segundo semestre também não deve arrefecer, né? O mercado está projetando um crescimento de 1,5% do PIB para o Brasil nesse primeiro trimestre, e o que contribuiu bastante para isso foram ali as políticas fiscais do governo, né, que têm sido mais expansionistas, isso acaba ajudando bastante na atividade. Tivemos também a revisão de salário do INSS, os saques do FGTS, que acabaram contribuindo bastante. E, assim, a gente não pode descartar também a retomada da atividade pós-Covid, né, que afeta, sem sombra de dúvidas, positivamente, principalmente ali o setor de serviços e as altas das commodities, que afeta a produção industrial e tem impacto diretamente no PIB. Isso, para o lado da inflação, é uma boa notícia, pois acaba repercutindo também no preço, né? Então, a atividade tem vindo melhor, né? O segundo trimestre também começou forte. Os dados vêm indicando que, de fato, o número não arrefeceu, viu, Rê? Então, as revisões para 2022 são para cima, né, devido a esse melhor desempenho ali no primeiro semestre, mas com um cenário um pouquinho mais desafiador ali para 2023, porque vai ser provavelmente ali um ano de ajuste para a atividade. Então, o mercado está projetando aqui para esse TRI em torno de 1,5% de crescimento, né? E falando um pouco sobre a atividade global, nós tivemos agora a ONU, né, revisando para baixo a projeção para o crescimento global de 2022 de 4% para 3,10%. E, segundo a ONU, eles colocaram justamente essa pauta, né, da guerra na Ucrânia, que acabou derrubando a frágil recuperação econômica da pandemia, além de ter provocado uma crise humanitária devastadora na Europa e elevado ali os preços dos alimentos e das commodities ao redor do mundo. Boa, Camila, você tocou no ponto pandemia. Vamos falar um pouco de China, porque o mercado já reage a essa reabertura de lojas e shoppings em Pequim, e é o começo de uma retomada das atividades, de também um afrouxamento das restrições todas que foram impostas pela política de Covid-0, né? Perfeito, isso mesmo, Rê. Enfim, nós tivemos a reabertura ali, né, das lojas, dos shoppings em Pequim, esse afrouxamento gradual das restrições lá em Xangai a partir de 1º de junho, né? Isso sinalizou para o mercado um possível fim do pior surto de Covid-19 ali nas cidades mais importantes da China, né? E apesar dessas medidas restritivas melhores por lá, nós vimos os lockdowns, né, afetando toda a atividade chinesa. O PMI de serviços voltou a apontar uma contração na economia de março, né, tocando o seu menor nível desde fevereiro de 2020, que foi a fase inicial ali da pandemia do Covid-19. As vendas do varejo também acabaram decepcionando o mercado, com um recuo mais intenso do que o mercado estava esperando, né? E os dados de produção industrial na China em queda relevante por lá também. O desemprego acabou subindo por conta desses lockdowns, né? Atingindo ali os níveis, né, registrados próximos ali a fevereiro de 2020 também. E, assim, esse lockdown, né, principalmente ali em Xangai, acabou levando uma deterioração ali do PMI, né, e das expectativas de crescimento no segundo trimestre. Mas olhando agora para todas essas reações das autoridades, né, se de fato eles flexibilizarem e ficar dessa forma um pouco mais flexível, a gente vê espaço para uma melhora, né? Porém, ainda é difícil de enxergar se essa política de Covid-0 vai sair da pauta nos próximos dias, ou se eles podem voltar com essa política, né? De repente os números voltam a subir, mas de fato agora essa flexibilização acaba contribuindo bastante, ela é recebida pelo mercado de uma forma extremamente positiva. Até porque as expectativas do mercado quanto à recuperação da economia chinesa são gigantes, né, Camila? Exato, né? Acaba afetando, né, de uma forma global, né, Rê? Todas as commodities acabam afetando tudo, né? Lá na China acaba afetando o mercado geral, né? Com certeza. Bom, antes da agenda, Ibovespa e bolsas americanas fecharam a última semana com alta, não tão grande aqui, mas sim foi positivo. E nessa segunda-feira, o mercado norte-americano não abriu por causa do Memorial Day. Vamos então resumir esse fechamento e dá para trazer alguma expectativa para essa semana, hein? Sei que bolsa é uma caixinha de surpresa, né, Camila?
É verdade, Rê. Nós tivemos ali, nossa, os índices performando super bem na semana passada, né? Uma redução ali da cautela dos investidores quanto aos próximos passos, né, do Fed, o que permitiu uma forte recuperação para os ativos americanos. O S&P 500, né, subiu mais de 6% na última semana. E as bolsas de Nova York acabaram fechando em alta, justamente um cenário de menor temor ali, né, pelo risco de uma recessão nos Estados Unidos. Então, tudo isso, né, que eu falei ali, a ata do Fed acabou contribuindo, né, as pressões inflacionárias parcialmente ali amenizadas pelos dados positivos da economia americana também acabam contribuindo. Tivemos as falas ali do presidente do Fed, o Powell, né, sobre as novas perspectivas ali para uma alta de juros pelo Federal Reserve. Então, eles colocaram na mesa mais 2 aumentos de 50 pontos base, e tiraram, né, excluiu do mercado aquela visão de um possível aumento de 75 pontos base, né, e não citaram em nenhum momento possibilidade de recessão. Então, todo esse cenário foi visto pelo mercado como uma maneira de que o Fed vai ser mais cauteloso quanto aos seus próximos passos, né, de política monetária, e isso acabou favorecendo os índices acionários lá em Nova York, né. E aqui no Brasil também acabou contribuindo bastante, né, Rê? Toda essa situação acabou reverberando nos mercados, mundo afora, os índices acionários na Europa e os índices asiáticos também acabaram sendo favorecidos diante desse cenário. Então, embora eles continuem, né, reiterando toda a preocupação com a inflação, nós também tivemos os dados americanos de atividade, a segunda leitura do PIB, que apontou essa contração, né, de 1,5%, mas isso acabou até reforçando de um lado positivo, que é essa percepção que eu já falei, de que o Fed não vai ser mais tão duro, né, quanto a sua política monetária. Então, de certa forma, essa contração no PIB acabou favorecendo, sim, né, essa percepção do mercado. E também tivemos o PCI, né, que é o índice de preços de gastos com consumo, que é uma medida de inflação preferida ali pelo Federal Reserve. Então, o índice subiu 0,20% em abril ante março. Apesar do índice ainda estar alto, né, 6,30% em abril, é um número bastante forte ainda, mas reforça essa pressão, né, na inflação, embora o mercado, né, tenha recebido, né, os últimos 12 meses, ali o ano continua bastante pressionado, mas o mercado também recebeu de uma forma um pouco mais positiva, né, porque o índice apresenta um arrefecimento de inflação, né, e bem relevante até, talvez o pico da inflação já tenha até de fato atingido, como o Fed tinha colocado, né, e foi essa leitura ali do mercado, né, que de fato os níveis estão começando a se controlar um pouco melhor lá nos Estados Unidos, né. E tudo isso vem corroborando, né, Rê, para esse cenário um pouco mais altista ali nos índices acionários em Nova York. Perfeito. E, bom, você trouxe um pouco da agenda antecipando sobre o PIB, que sai na quinta-feira. O que mais tem de importante essa semana para investidores ficarem atentos, hein, Camila? Maravilha. Na agenda local, Rê, nos próximos dias, então, estão previstos o IPCS, que é o Índice de Preços ao Consumidor Semanal de maio, né, sai na quarta-feira. O IPC-FIP, que é o Índice de Preços ao Consumidor do município de São Paulo, que é o mais tradicional indicador ali da evolução do custo de vida das famílias paulistanas. O PIB do país no primeiro trimestre, conforme nós já falamos, sai na quinta-feira. Os dados de produção industrial de abril na sexta-feira e as divulgações ali do CAGED de abril e a balança comercial de maio, elas foram adiadas, né, sem uma nova data ainda definida por motivo técnico, e da operação padrão dos analistas de comércio exterior, que começou em 2 de maio. Na agenda internacional, nós teremos o payroll de maio dos Estados Unidos, que sai na sexta-feira, o livro bege do Federal Reserve na quarta-feira e a reunião da OPEP+, que vai ocorrer na quinta-feira. E também estão programados na terça-feira os PMIs composto final da zona de maio, né, da zona do euro, da Alemanha e dos Estados Unidos na quarta-feira, além de todas as falas ali dos dirigentes do Federal Reserve. Então, ao longo dessa semana vai falar ali o John Williams, o James Bullard na quarta-feira e a Loretta Mester na quinta-feira.
Perfeito, Camila. Obrigada pela participação aqui hoje, por falar dessa semana aqui com a gente. Boa semana para você. Eu que agradeço, Rê. Obrigada. Boa semana para você também. Boa semana a todos, pessoal. Obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio aqui com a gente no Investidor em Foco. Vamos começar o mês de junho, então, com o próximo, na quinta-feira. É dia de videocast, episódio de quinta, e a gente espera vocês. Até lá!